Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Amanda Rodrigues e eu sou uma jovem cristã de 24 anos, muito bem. E olha, inclusive, esse é meu primeiro vídeo do canal com 24 anos. Sim, fiz aniversário dia 30 de junho, tô um pouco sumidinha aqui do canal, eu sei. Tava com algumas coisas pessoais, não tava dando tempo de gravar vídeo, mas agora voltei, porque esse é o meu chamado. Deus me chamou pra gravar vídeo na internet, pra levar mensagem, e eu não posso fugir disso, assim como você também não. E o tema do vídeo de hoje é como acabar com as mentiras de Satanás. Nós sabemos que Satanás é mentiroso, nós sabemos que ele é o pai da mentira, e a palavra do Senhor é a verdade. Então, o inimigo ele vai sempre tentar confrontar a verdade de Deus sobre a sua vida. Talvez em algum momento da sua vida, ou exatamente agora, você esteja vivendo uma situação como eu acabei de citar, né? Você sabe a verdade de Deus sobre a sua vida, mas você fica ali meio balançado porque Satanás tem contado mentiras sobre você. E às vezes você dá mais crédito às mentiras de Satanás sobre a sua vida do que a verdade que o Senhor diz sobre você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabia que Satanás tentou enganar até Jesus? Pois é, né? Muita cara de pau. Se Jesus, que é perfeito, que é santo, Satanás tentou enganar, imagine nós, meros seres humanos, falhos, miseráveis, pecadores. E nós vimos esse exemplo que Jesus nos deu para tentar confrontar o inimigo na palavra. Sim, porque quando o inimigo vem com mentiras, você precisa lançar a verdade de Deus para ele, porque assim como ele lança a mentira para você, você lança a verdade para ele. Foi assim que aconteceu lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, onde a partir do versículo 3 vai dizer bem assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E detalhe, Jesus estava faminto, porque ele estava ali de jejum há alguns dias, né? Então ele estava com fome. Satanás tentou agir justamente no ponto fraco, aparentemente o ponto fraco de Jesus, para tentar fazer ele realmente transformar aquelas pedras em pães. Mas olha só a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou ler todo o capítulo, todo o versículo, mas é só pra gente tentar entender, pra você e eu tentarmos entender que as mentiras de Satanás devem ser confrontadas com a verdade de Deus. Satanás é mentiroso, não é? Justamente. Então ele sempre vai tentar confrontar a verdade do Senhor. Então você também deve confrontar as mentiras dele com a palavra do Senhor, que é a verdade. Porque se Jesus tem uma palavra sobre a sua vida, se Deus tem um pensamento a respeito de você que é verdadeiro, você não vai se deixar ser levado por Satanás, que está tentando implantar mentiras na sua mente. E um detalhe muito importante é que aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele foi levado para ser tentado pelo diabo, né, que ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus, foi da permissão de Deus, porém o inimigo ele tentou usar o ponto fraco de Jesus, né? Porque se ele estava faminto, ele foi logo, a primeira palavra que ele falou foi logo: se realmente fores o filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque aí o Senhor faminto iria saciar sua fome. Então ele tentou confrontar na palavra. A palavra é a verdade. E o inimigo ele vai tentar distorcer a palavra da verdade, transformando em uma mentira, para que você caia na tentação, para que você se afaste de Deus, para que você peque. E aí, ó, ele aplaude. Mas Amanda, você tá aí falando, e você ainda não apresentou a solução, porque o tema do vídeo é como acabar com as mentiras de Satanás. Mas Amanda, como é que eu vou acabar com as mentiras de Satanás na minha vida? Depois que você aprender, você vai dizer: nossa, mas é tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Mas muitos de nós aqui temos falhado, vamos falar a verdade. Eu já falei muito, talvez você está passando por isso agora, mas a partir desse vídeo você nunca mais vai deixar Satanás ter domínio sobre a sua mente, sobre a sua vida, tentando plantar mentiras. Porque quando você é conhecido da verdade, as mentiras de Satanás não têm domínio sobre você e você não consegue ser enganado. Então, meus queridos, o único jeito de você acabar com as mentiras de Satanás é aqui, ó, sabendo a palavra do Senhor. Não liga pra minha Bíblia, tá? É uma Bíblia de estudo bem velhinha, eu gosto muito dela, foi uma das primeiras Bíblias, então ela tá meio rasgadinha, tá meio velhinha, mas enfim. A única forma de você acabar com as mentiras de Satanás é você estudando a Bíblia. Você só pode desmentir a mentira se você souber a verdade. Vou te dar um exemplo aqui rapidamente. Uma nota falsa de dinheiro. Você só vai descobrir se aquela nota é falsa ou verdadeira quando você já conhece a verdadeira. Então tem aqui uma nota falsa e aqui uma nota verdadeira. Qual das duas é a verdadeira? Você precisa conhecer para você saber distinguir, diferenciar. Ou quando temos, por exemplo, uma cópia e uma original. Você só sabe que essa é a cópia porque você já conheceu a original. Da mesma forma é a palavra de Deus. Você só consegue distinguir se é mentira ou não quando você conhece a verdade. E a verdade, meus queridos irmãos, está bem diante de você, ó. É a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a própria palavra dele, que é a Bíblia, é a verdade. Então, quando você conhece a verdade de Deus sobre a sua vida, você entende que aquilo que Satanás está tentando colocar é uma mentira. Então esse já é o primeiro ponto para você acabar, para você cortar de uma vez por todas as mentiras de Satanás na sua vida. E não aceite, tá? Não aceite. Tá, Amanda, então quer dizer que para eu desmentir as mentiras de Satanás na minha vida, eu preciso conhecer a verdade. E como é que eu vou conhecer a verdade? Vou te mostrar de novo minha Bíblia. Aqui na palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você sabe confrontar o inimigo.
Porque, detalhe, quando o inimigo foi até Jesus tentar ele, que ele disse que se ele fosse realmente o Filho de Deus, era para ele transformar as pedras em pães, o que é que Jesus disse? Jesus lançou outra palavra, que está na Bíblia, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Satanás tenta mentir com uma palavra, às vezes até a palavra de Deus, e você conhece além do que aquilo que ele está tentando mentir, que é a verdade do Senhor, você confronta e você sai ganhando. O inimigo, sabendo que você é crente, sabendo que você é do Senhor, pertence a Jesus Cristo, ele vai sempre tentar te confrontar com mentiras, mas que tem a ver com a palavra. Aí você pode olhar a Bíblia e falar, realmente a Bíblia fala sobre isso. Mas às vezes é uma verdade distorcida, que não é verdade. Porque tem vezes que o inimigo pega versículos separados, coisinhas ali pequenininhas que estão na Bíblia fora de contexto, e tenta trazer para sua vida, tentando distorcer o que realmente a palavra do Senhor quer dizer. Como, por exemplo, existem muitas pessoas que usam aquele ditado, né, que tem na Bíblia, não julgueis para que não sejais julgados. Só que aquilo ali é apenas uma partezinha, tá fora de contexto. A Bíblia condena julgamento hipócrita. Você está com uma trave no olho e querer tirar o cisco, o argueiro do olho do seu irmão. Você ser um hipócrita, né? Você está julgando o outro, fazendo aquilo que o outro faz ou até pior. Esse é o julgamento que a Bíblia condena. Porém, se você está à luz da Bíblia, se você está em santidade, se você faz aquilo que é correto, você tem sim a autoridade do Senhor para poder julgar o seu irmão, para repreender, para aconselhar, para dizer, epa, não é por esse caminho, não é assim que se faz. O Senhor não quer isso para você. Você percebe que o inimigo, ele pega às vezes uma partezinha da Bíblia, né? Ele conhece a palavra do Senhor, então ele pega uma partezinha para tentar distorcer, para tentar colocar uma mentira. E às vezes essas pessoas acabam acreditando, porque vão dizer, tá na Bíblia, realmente a Bíblia diz isso, mas é uma verdade distorcida, que não é verdade, é uma mentira de Satanás. Então você precisa conhecer a palavra do Senhor, porque sempre que Satanás vier tentar trazer a palavra de Deus para usar como mentira na sua vida, você vai saber muito além. E sabendo muito além, você vai poder confrontar e vai dizer, epa, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia também fala sobre isso. Podemos perceber que sempre que o inimigo vinha confrontar Jesus, Jesus também o confrontava dizendo, porém, mas a palavra também diz. Então o inimigo, ele pega um pouquinho da palavra do Senhor, mas você tendo sabedoria e conhecendo a palavra do Senhor, você vai dizer, mas a palavra também diz. Vai dizer assim no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Veja que o inimigo usou uma parte da palavra do Senhor, que vai estar lá em Salmos 91, ele usou a palavra do Senhor para tentar confundir a mente de Jesus Cristo e distorcer a verdade sobre ele. Versículo 7, o Senhor vai dizer, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meus amados, você precisa conhecer a palavra do Senhor, porque sempre que o inimigo tentar te confrontar, tentar lançar mentiras, você vai saber além daquilo que o inimigo já sabe. O inimigo vai usar a palavra e você também vai usar a própria palavra do Senhor, o conhecimento que Deus te der, para confrontá-lo e desmentir as mentiras dele sobre a sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ido de encontro a você. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo clareou a sua mente, então deixa aqui nos comentários se ele te ajudou. Se você não é inscrito, se inscreva. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.